estamos começando mais um programa Ciclo Vivo, nesta tarde de quarta-feira. Eu sou a Thaís Tyson, aqui ao meu lado está a Maíra Rosa, que vai comandar o chat. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, pessoal. É isso aí, hoje eu vou ficar aqui no chat, portanto, mandem suas perguntas e participem do nosso programa. É isso aí, o nosso entrevistado de hoje é o Lúcio Di Domenico, que é diretor de comunicação corporativa do Grupo Ambipar e fundador da Descarte Certo. Certo, Lúcio? É isso aí. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. E o tema do nosso programa de hoje, como vocês já podem perceber, é descarte de resíduos. A gente vai falar principalmente de resíduos eletrônicos, que é a especialidade da Descarte Certo. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Lúcio, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Descarte Certo, como que ela surgiu, como que veio essa ideia à sua cabeça, já que você é o fundador. Legal. Bom, acho que assim, em primeiro lugar, vale a pena falar um pouco do que é, né, lixo eletrônico. Hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes a respeito desse assunto, mas muita gente ainda acha que lixo eletrônico é e-mail ou coisas desse tipo. E na verdade... É o spam, né? É, o spam, ou coisas desse tipo. Na verdade, o que a gente está falando de lixo eletrônico são todos os equipamentos que a gente tem em casa, de chapinha à geladeira, passando por micro-ondas, ferro de passar roupa, fogão, geladeira, etc., que quando a gente não tem mais o que fazer com eles, cada vez menos as pessoas para as quais a gente às vezes dava, né, como o porteiro, às vezes uma empregada, uma pessoa que não tem tanta condição, elas também agora estão tendo cada vez mais condição de comprar, então elas também não querem mais esses produtos. Mas enfim, de maneira geral, quando você não tem mais o que fazer com o produto eletroeletrônico, vira um trambolho, que muitas vezes a gente deixa guardado em casa, e quando a gente quer descartar, a gente também não sabe como, né? Então o lixo eletrônico é tudo que é de natureza eletrônica, que uma vez obsoletado com a questão da tecnologia, ou porque quebrou, ou porque está sem uso, a gente tem que descartar. E na verdade, esse é o grande desafio, porque muitas pessoas não sabem que descartar lixo eletrônico é uma coisa perigosa. Dentro dos produtos que a gente usa, como computadores, a geladeira, todos esses produtos que vocês possam pensar que são eletrônicos, eles têm produtos químicos, né? Metais pesados, como chumbo, cádmio, fósforo e outros tantos resíduos que fazem mal não só à natureza, mas por consequência para o ser humano, né? Eles contaminam lençóis freáticos, contaminam o ar, isso depois vai para o alimento que a gente come, etc. Então, eu sempre costumo dizer assim, se fosse um problema que a gente tivesse contato, caísse duro e morresse, todo mundo ia se atentar, mas como é uma coisa que vai contaminando o nosso organismo muito no longo prazo, isso gera doenças como vários tipos de cânceres diferentes, etc. As pessoas não têm muita noção. Acho que é só um televisor que quebrou ali, ou então eu dei para o rapaz que passou ali, depois ele tira o que vale e joga no rio o que não tem o que fazer. Acha que é só uma coisinha ou outra, mas a junção desse tipo de coisa, ao longo do tempo, vem causando diversos males à natureza. E também não é a natureza que faz mal, né? A gente está preservando a nossa vida e as gerações que vêm por aí. Que acho que é um desafio que o planeta passa, né? Hoje a gente acabou de completar 7 bilhões, foi amplamente divulgado, e a gente já está consumindo 1,5 planeta, né? E até 2000, daqui a 20 anos, a gente vai ter 9 bilhões de pessoas consumindo 3 planetas. Então, assim, as coisas vão ter que mudar. Acho que a gente está vivendo um momento épico, em que as estruturas aí com as quais a gente está acostumado a lidar, de como negócios são feitos, de como a gente produz produto, de como a gente produz alimentos, né? Tudo vai ter que ser, vai ter que se olhar, e como a gente descarta também. E a Descarte Certo nasceu muito por conta disso. Eu trabalhei muitos anos com o mercado de eletroeletrônicos, não sei se por uma questão inconsciente até, que eu vendi muito eletroeletrônico e coloquei no mercado, mas assim, acompanhei muito tempo esse assunto, né? E aí é um assunto que já vem ao longo de 20 anos se discutindo no Brasil, né? Especificamente lastreado por um negócio chamado Política Nacional de Resíduos Sólidos, que abrange, tem vários capítulos de coisas a serem endereçadas para serem descartadas de uma maneira correta, né? Então, desde embalagens, passando por remédios, pneus, etc. E tem também um capítulo de eletroeletrônicos. Para vocês terem ideia, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos ficou navegando por várias áreas do governo durante 19 anos. E por N razões, né, foi só aprovada em agosto, dia 2 de agosto de 2010, pelo presidente Lula, e foi ainda sancionada
em dezembro do ano passado, dia 23 de dezembro, para levar, acho que a estrelinha, né? Porque é uma coisa realmente importante. Isso só aconteceu de verdade porque o Brasil também se engajou em processos internacionais relativos a isso, como o processo de Marrakech e outros acordos internacionais que estão sendo feitos para justamente endereçar esse problema. Porque não é um problema apenas do Brasil, né? Embora o Brasil... Assim, eu queria até saber de você, Lúcio, porque é um problema razoavelmente recente, né? As pessoas só começaram a se preocupar com isso há pouco tempo, né? Olha, essa preocupação ela começou de verdade, de maneira organizada, pelo chamado Clube de Roma, né, que reúne diversos internacionais, assim, intelectuais no mundo. Inclusive, um dos intelectuais brasileiros, ou se não o único que faz parte do Clube de Roma, é o Fernando Henrique Cardoso. E em 1968, se não me falha a memória, foi fundado o Clube de Roma já de maneira estruturada, olhando o futuro, né, do planeta, por consequência da Revolução já Industrial. Né? Então, já naquele momento, embora seja contemporâneo o assunto, mas já desde 68, já se tinha uma visibilidade muito clara que do jeito que o mundo vinha consumindo progresso, cada vez mais pessoas entrando na economia, consumindo, etc, 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 a gente vai consumir, vai explodir, literalmente. Né? Então, é um assunto recente, mas de certa forma já vislumbrado há algum tempo. Né? E de lá para cá várias coisas aconteceram. Acho que uma coisa que aconteceu dentro da nossa casa aqui e marcou, foi um marco internacional, inclusive, vai se repetir agora no ano que vem, foi a Rio 92. Né? E tem agora a Rio +20, que também faz parte, é consequência dessa história que eu falei do processo Marrakech, e que vários direcionamentos serão dados em relação a esse assunto para o mundo todo, não é só para o Brasil. Agora, a boa notícia para a gente é que o Brasil finalmente se organizou. Vem aí leis bastante severas, né, e que vai fazer com que as empresas realmente tenham que de alguma forma, se movimentarem nesse sentido, né, de organizarem seus negócios, de permear pela estrutura das organizações, da forma de fazer, inclusive, conta de quanto custa precificar produto, várias novas práticas que terão que ser colocadas, né, dentro dos processos. Então, não é um processo fácil, sem dúvida. A gente que acaba visitando o cliente para tentar fazer negócio, etc., percebe a dificuldade, até porque eu também já tive desse outro lado da mesa. Você, como executivo de uma empresa, realmente é difícil lidar com essas novas variáveis, né? Mas, inexoravelmente, as pessoas e as empresas serão obrigadas, né? Que é uma questão de sobrevivência, inclusive. Tá? Então, particularmente no Brasil, é um assunto que tem ganho muita importância, porque a gente vive o apelido de tsunami eletroeletrônico, né? Com esses últimos anos aí de prosperidade do Brasil, 30 milhões de novas pessoas, né, a nova classe média entrando no mercado. Você sabe que o desejo de consumo dessa nova classe média são dois no topo da lista: eletroeletrônicos e carro. Não, eletroeletrônicos e fast food. Então, o Brasil hoje está consumindo 120 milhões de equipamentos eletroeletrônicos. Entre lá a tal da chapinha, o celular, a geladeira, o fogão, o televisor, de LCD, de agora plasma. Exatamente. São 120 milhões de eletroeletrônicos consumidos no Brasil. E a notícia mais crítica desse dado é que 70% desses 120 milhões são comprados para reporem produtos que as pessoas já têm. E que então, muitas vezes ainda estão funcionando, né? Muitas vezes estão funcionando. Em bom estado. Então, o caso clássico é a televisão, você colocou. Quer dizer, 94% dos lares brasileiros têm pelo menos um televisor. Pelo menos um televisor. E as pessoas querem trocar o tubo por um LCD. Né? Então, tem essa evolução tecnológica. Outro produto que tem uma evolução tecnológica muito rápida e tem uma troca muito rápida também é celular. No Brasil são vendidos mais 50 a 55 milhões de celulares no Brasil. O Brasil acho que é o quinto ou terceiro mercado de venda de celulares do planeta. Então, isso tudo faz com que a gente tenha um consumo muito grande. Recentemente saiu também no estado de São Paulo um estudo organizado por eles, que cada cidadão brasileiro gera 3,5 quilos de lixo eletrônico por ano. Eu não lembro mais exatamente de quantas mil toneladas isso representa por ano, mas certamente é algo grandioso. Absurdo. Né? E a principal preocupação é que não tem nada estruturado para se fazer o descarte adequado desses equipamentos. Bom, então a gente apresentou aqui o problema, né? Vocês vêm com a solução. É verdade.
Eu acho que a solução ela vem, digamos, por várias forças, né? Pela força governamental, por causa da política, pela força do próprio mercado, que também vai fazer com que a gente tenha outros patamares de competição. E a Descarte Certo, ela foi concebida, na verdade, para ser o que a gente chama de feature do produto, para ser um novo serviço agregado ao produto. Então, qual que é a ideia original da Descarte Certo? Bom, o produto, esse computador, ele já sai com o serviço embarcado do Descarte Certo. O dia que você precisar jogar fora, o que você faz? Você entra no serviço de telefone ou pela internet, faz um agendamento, a gente vai até a sua casa, recolhe e dá a destinação correta. E reporta para a indústria que foi aquele produto que ela vendeu tal dia, ano tal, foi descartado pela Thaís nesta data, nós recolhemos, foi destinado para tal empresa de transporte, depois para tal empresa de manufatura reversa, e enfim, gerou tanto de resíduo que foi para tal e tal e tal e tal reciclador. Esse processo todo de gestão que deu origem à Descarte Certo. E inicialmente essa ideia ela acabou não conseguiu vingar no mercado, porque a indústria ainda até hoje, né, como não está completamente estabelecido como é que vai funcionar a Política Nacional de Resíduos Sólidos para o eletroeletrônico, ainda está sendo discutido a regulamentação disso, a indústria preferiu esperar. E aí, para colocar a empresa no ar, eu acabei criando vários modelos de negócio. A gente desenvolveu, então, o site para fazer um e-commerce. Então, qualquer pessoa que hoje quer descartar um produto, não sabe como, ela pode entrar no site da Descarte Certo, ela faz um agendamento, tem que pagar pelo serviço de coleta, né? E de descarte também, que eu acho que é um ponto que depois vale a pena a gente falar. No dia selecionado, a gente vai até a casa da pessoa, recolhe o produto, entrega um certificado da garantia do descarte e faz todo o processo adequado, certo, de descarte do produto, né? Depois a gente fez acordos com o varejo, então a gente tem hoje contratos com o Carrefour e com a Cibelar, em que o cliente no ponto de venda, quando está comprando produto novo, sei lá, comprou uma geladeira, o vendedor pergunta, você já não quer comprar um serviço de coleta com descarte da geladeira antiga ou do televisor antigo? Então a gente vende também esses produtos, esses serviços no ponto de venda. A gente tem acordos com outras empresas, como a Porto Seguro, que oferece para os seus assegurados, né, que contratam seguros de notebooks, smartphones, etc. Ele, como assegurado da Porto, ele tem direito a encanador, a eletricista e também pode descartar 2 produtos da sua casa por ano, ou pelo período do contrato. O Santander também é cliente nosso, ele oferece para os clientes Van Gogh o serviço de descarte com desconto. Então o cliente Van Gogh entra no nosso site e tem uma tabela especial. A Porto Seguro também, os clientes cartão Visa também podem comprar com desconto. Enfim, a gente foi criando vários modelos de negócios. A gente também atende ao mercado corporativo, né? Porque a empresa, como instituição, ela gera vários lixos, né? Sim. Do bebedouro, da água, cafeteira, aos equipamentos eletrônicos que os executivos usam, né? Os funcionários usam. Então a gente também trata do lixo eletrônico de várias empresas, né? Uhum. Agora, Lúcio, uma curiosidade minha é saber o que é feito com todos esses resíduos que são coletados, né? O que eles se transformam depois que eles vão para uma empresa que vai fazer a destinação correta ou algo do tipo, mas o que pode ser feito com isso? Legal. Eu acho que assim, para responder a sua pergunta, eu vou me focar num outro ponto que vale a pena para as pessoas entenderem, né? Muita gente acha um absurdo ter que pagar pelo descarte. E, poxa, falou, mas eu estou te dando televisor, estou te dando geladeira, tem que te pagar, né? Tem uma ideia errada de que existe algum valor nisso. Na verdade, primeiro que tem um ponto que assim, as pessoas não se apercebem que elas pagam para o caminhão de lixo passar na sua porta. Aliás, a gente fez um estudo ano passado, na prefeitura, com dados da Prefeitura de São Paulo, extraídos, né, do IPTU, que cada residência paga por mês R$30 para o caminhão passar na sua porta. É que como está embutido no IPTU, ninguém se apercebe ou acha que é gratuito, né? Mas não é, a gente paga por esse serviço. Então, por que descartar um eletrônico não deveria também ter um componente financeiro para poder fazer esse processo todo acontecer de maneira adequada? Mas isso colocado, é assim, a gente tem uma ideia, mesmo que muito ligeira, assim, de que para construir um produto tem um processo complexo, né? Primeiro tem um engenheiro lá pensando sobre ele, como é que vai ser, que componentes serão usados, qual é a cara,
e etc. Qual é o tipo de material e tal, que a gente chama geralmente a área de pesquisa e desenvolvimento que faz isso, né, que projeta o produto. Depois são chamados todos os fornecedores para desenvolver os componentes, depois isso vai para a produção, para a manufatura, e depois vai para a distribuição, e depois chega na mão do consumidor, né? Só então que chega na mão do consumidor, depois desse processo todo. E isso às vezes, entre a concepção de um produto e o consumidor final, isso às vezes demora ano, né? E o que as pessoas não têm ideia é que para descartar um produto eletrônico, a gente passa pelo mesmo processo, só que de maneira inversa, né? Então, por isso eu rapidamente já falei aqui de manufatura reversa, né? Logística reversa, e é exatamente o caminho contrário que a gente faz. E aí, então, tem a logística reversa, que é para tirar do mercado, seja pessoa jurídica ou pessoa física, não é o consumidor comum, esse produto. E devolver à empresa que fabricou. Não necessariamente. A gente devolve para fábricas, que ao invés de fabricarem, desfabricam produtos. Então, existe um processo de desfabricação. E que no final da linha de produção, ao invés de ter gente empacotando produto para ir para o varejo, né, para as lojas, tem recicladores. Então você tem uma linha de desprodução que separa todos os materiais, organiza todo esse processo, tem mão de obra empregada nisso, tem máquinas empregadas nisso para desmontar um produto, né? No final da linha tem todos os recicladores, né? A notícia mais complicada é que quando você termina esse processo todo, vende todos esses materiais para os recicladores, etc., a conta não fecha. O que você obtém pelos materiais extraídos dos computadores ou de qualquer eletroeletrônico, ele não cobre o custo da logística e da desmontagem dele, né? E aí entra também, e por isso que as pessoas têm que pagar, por isso que a lei ficou 19 anos tramitando pelo governo, porque é uma nova conta que vai ter que entrar aí para compor o preço do produto. Que não é barato, né? Que não é um negócio barato, né? E aí, hoje, a gente também trabalha a descarte certo, então faz todo esse processo de cadeia reversa, né? De cadeia produtiva ao contrário, inclusive chegando na parte do que a gente chama de ecodesign. E o que é o ecodesign? É a área de pesquisa e desenvolvimento que tem uma visão mais holística sobre o processo. Então, tradicionalmente, um engenheiro, quando está projetando um produto na área de P&D tradicional, ele está pensando e preocupado se o material que ele vai usar, ele vai ter ganho de escala e produtividade na fabricação do produto, até chegar no consumidor. O cara de ecodesign, o engenheiro de ecodesign, não. Ele está preocupado que se esse material que eu estou usando nesse produto, ele pode ser depois reaproveitado de novo na cadeia de suprimentos, se o número de encaixes, parafusos ou cola, ele barateia a desfabricação desse produto. Então tem uma outra lógica com um olhar um pouco mais ampliado, né? Isso, então, ainda não existe no Brasil e existe em poucos lugares do mundo. Acho que é onde isso mais está evoluído, que a gente inclusive já trabalha com um conceito que se fala de urban mine, né? É no Japão. E por que o urban mine? Porque você extrai produtos do coletivo, né, do urbano, da sociedade, mais do que você extrai da natureza. Então tem todo um ciclo criado e já funcionando para isso. Então, indo agora para a sua pergunta, quer dizer, o que a gente faz com os produtos extraídos, os materiais extraídos dos produtos que a gente desfabrica? A gente tem vários usos deles, né? Então o plástico a gente pode picar, pode extrusar e pode voltar para a cadeia de suprimento. O ferro vai para as empresas que vão depois derreter novamente o ferro, vai fazer todo um processo para depois voltar para a cadeia, e assim todos os componentes. A placa, por exemplo, é uma coisa que, particularmente placa de computador e a placa de celular, muita gente fala que é uma mina de ouro, né, que reciclagem é uma mina de ouro, etc. Porque existe metais preciosos, é verdade, dentro da placa, né, na composição das placas de computadores e de celulares particularmente. Só que para você chegar até a placa, tem um custo também. Então o próprio custo, o valor que você adquire no mercado para vender a placa, não cobre também o processo. Só para descartar um LCD desse, já acaba com a conta, né? E o LCD também tem produtos, falando de LCD, é um bom exemplo, porque tem coisas que não dá para a gente reciclar, porque ainda não tem tecnologia hoje, não só no Brasil, mas às vezes também no mundo, que nos ajude a não mandar para aterro. Então tem que ir para aterro, classe 1, inclusive, né? Então tem coisas que não tem como reutilizar ainda. No futuro, acho que próximo, inclusive, terá, né? Então, assim, a placa, por exemplo, que eu estava falando, ela
exportada, porque no Brasil também não tem uma usina que faça a extração desses metais. Hoje tem fábricas, são usinas mesmo, que fazem isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que passam por um processo de eletrólise. Por esse processo é separado então o ouro, a prata, a platina e vários outros elementos que valem dinheiro no mercado, né? E isso depois volta para o mercado de joias ou para o mercado de a própria indústria para componentes, etc. Isso também é talvez uma das razões pelas quais a gente não tenha uma indústria ainda de transformação para extrair metais preciosos de placa. Na minha visão, são dois pontos, né? Primeiro, que a gente ainda não tem volume. Você precisa ter volume, porque um investimento desse é da ordem de alguns milhões. Então você precisa ter volume. E o segundo é que o Brasil não tem uma política industrial para fomentar a área de componentes. Então, se eu uso ou emprego a maior parte do que eu extraio da placa de metais preciosos para fabricar componentes, eu não tenho uma política industrial que fomente essa indústria no Brasil, então a gente tem que exportar esse negócio, né? Então a conta não fecha mesmo. É mais seguro, inclusive, você exportar a placa para um desses países, para uma dessas usinas, que lá então eles fazem todo o processo e depois a gente acaba comprando isso de volta por meio dos componentes. Uhum. É que nem o café, a gente produz café e depois compra café italiano processado. Chocolate também, a gente manda o cacau. Exatamente, né? E tem umas perguntas no chat que cabem bem aí com o que você está falando, né, Maíra? Isso, na verdade primeiro eu queria fazer uma pergunta aqui. Hoje muito tem se falado sobre responsabilidade compartilhada na hora de descarte de resíduo. Uhum. Eu queria que você explicasse o que é essa responsabilidade compartilhada na cadeia de descarte de resíduos. Legal, boa pergunta essa. A lei brasileira, ou a política nacional, ela foi meio inspirada com um olhar na política europeia, né? E mesmo olhando outros lugares do mundo, o principal elemento desse processo de responsabilidade de fazer a cadeia reversa e todo o processo de reciclagem é o fabricante. No Brasil, também ele é, na minha opinião, pelo menos na minha visão particular, o principal. Mas a lei diz no Brasil que a responsabilidade é compartilhada por toda a cadeia, inclusive o consumidor, né? É o fabricante, é o distribuidor, que também não necessariamente você precisa fabricar. Se você é um distribuidor que importa e distribui no país, você também tem a responsabilidade de fazer a reciclagem dos produtos que você coloca no mercado. O distribuidor, e aí a gente está falando do varejo, Casas Bahia, Ponto Frio, todas essas empresas que vendem, todos os supermercados que vendem eletroeletrônicos, o Carrefour, o Extra, todos eles, e o consumidor, né? Então hoje existe aí até uma discussão grande que está acontecendo no governo, dentro do que se chama de GTT, que são grupos de trabalho, né, para ver como é que se organiza esse processo, como é que cada um, dentro da sua responsabilidade, dentro do seu tipo de atividade, pode cooperar para fazer esse processo acontecer. O próprio governo, né, dito pelos ministérios lá, tanto o MIDIC quanto o MMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, já afirmou que também entrará com campanhas de conscientização para o consumidor, olha, fazer a sua parte. Porque eu acho que absolutamente... Vai ter também um papel aí ou não? Eu acho que o papel do governo, ele está sendo feito, não só de ter assim, assinado a lei, ter já promovido essas discussões e fazer com que a lei seja cumprida, né? Então acho que o papel do governo é esse papel meio aglutinador mesmo, também, né? A fiscalização é fundamental, né? Eu não vejo o papel do governo muito diferente do que tem sido feito. Evidentemente, às vezes, até por hábito, né, por cultura, a gente espera que o governo que dê todas as soluções, mostre qual é o caminho, olha, tem que fazer assim, 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 assado, etc. Mas eu acho que o governo tem feito um papel importante de aglutinar os grupos de interesse, né, organizados da sociedade, tanto os setores industriais quanto os setores representativos da sociedade como um todo, sociedade civil, para poder discutir e ver como é que essa coisa toda se organiza. Legal. A pergunta da Melissa é muito bacana, Maíra, que ela fala sobre os resíduos que podem ser... Se você puder ler, porque o meu chat não está funcionando aqui. Dos resíduos de classe 1 são considerados perigosos? São todos esses produtos que, assim, causam... Quais são eles? Olha, fósforo, mercúrio, são coisas... Por exemplo, existe na China um caso que ficou famoso aí no meio
das pessoas que trabalham com isso, que eles faziam um processo de descarte de maneira desadequada, assim, né? Que hoje também por meio da Basileia, que é um acordo internacional, mesmo se o fabricante manda para a África, para alguém, ou para a China, para qualquer lugar, para dar um jeito nos produtos lá disfarçadamente, ele também é responsável, né? Mas essa prática perdurou durante algum tempo. Existe uma vila na China onde era feito o trabalho de desmanche, de tratamento desses metais de maneira inadequada, com falta de estrutura, etc. E depois de alguns anos, teve contaminação nos lençóis freáticos lá por mercúrio. E as crianças dessa geração têm um índice X, que eu não me lembro qual, no sangue. E aí, a pergunta é a seguinte: qual que é o índice aceitável de mercúrio no sangue? É 0. Não faz sentido ter mercúrio no sangue, né? E é uma coisa muito perigosa. As pessoas estão, assim, muito sujeitas a terem diversos tipos de cânceres, né? Que se manifestam, de novo, né? Como eu falei no início, não é um negócio que você tem contato, cai duro e morre. Ao longo do tempo isso vai se impregnando no organismo e mais pra frente isso começa a gerar inúmeros tipos de problemas, né? Então, assim, tudo que é classe 1 é de extremo perigo para a saúde humana e deve ser tratado com muito cuidado na extração, no transporte e depois no acondicionamento em aterros classe 1, né, que são preparados para que não haja vazamento, não haja nenhum tipo de sei lá, corrosão dos lugares onde estão sendo acondicionados. Tem todo um investimento também que tem que ser feito para isso poder ser descartado corretamente. Lúcio, agora eu queria saber se existem casos em que os elementos que são entregues para vocês, os eletroeletrônicos, eles ainda estão em estado, assim, bom estado de uso, porque às vezes a pessoa trocou, aí não tem mais o que fazer, só que ainda está funcionando. Então, se vocês recebem equipamentos nessa situação, e o que é feito com isso? De repente é doado para alguém? Tem algum trabalho desse tipo? Não, nós não temos. O foco da empresa é fazer a destruição mesmo, a destinação final dos produtos. Existe até modelos que a gente está querendo colocar no mercado. Vou dar um exemplo. Quando você compra o descarte certo lá no Carrefour ou na Cibelar, estou comprando para esse produto novo aqui, porque a gente também está criando um mecanismo financeiro para as pessoas poderem já ter o serviço embarcado no produto novo, né? E eu posso já apontar, olha, eu quero, quando eu descartar esse produto, que para mim não serve mais, eu quero descartar e mandar para tal instituição. Seja uma Casa André Luiz, uma Unibis, alguma dessas instituições que a gente sabe também que são organizadas, etc. Porque aí a gente faz inclusão digital, inclusão social, etc. Mas a gente também tem a garantia de que esse produto já tem custeado o seu descarte. Porque uma das coisas que as próprias instituições estão passando é o fato de que o Exército da Salvação vai lá e retira uma geladeira da sua casa. Bom, não serve para nada, vira lixo. Como é que ele descarta esse negócio? Se for descartar corretamente, ele tem que pagar por isso. Aconteceram já várias prefeituras que nos chamaram, eles fazem multirões de fim de semana do lixo eletroeletrônico. Aí todo mundo leva lá um monte de coisa. 50 toneladas de equipamentos. Quanto é que vocês pagam por isso? A gente não paga nada. Isso precisa ser tratado adequadamente e tem um custo. Então, a gente quer fazer sim programas ou processos ou produtos, criar serviços e produtos que inclua, de certa maneira, a sociedade mais carente, mas de maneira estruturada, para que depois a gente possa dar o destino correto àquele produto. Para que não se torne um problema. Exatamente. Né? Senão também a gente resolve um problema e cria outro. Exatamente. Ou então porque às vezes o equipamento já está tão ruim que ele vai durar um mês, não vai ser tão útil, é conveniente, e aí vai ter que jogar fora. É conveniente para quem, aspas, doa o produto, mas nem sempre é conveniente para quem acabou pegando esse produto. E no caso de computador, que é o exemplo clássico, né, por causa da inclusão digital, etc., tem uma defasagem tecnológica muito grande. Um notebook que você comprou há 3 anos, que roda com, sei lá, Windows 98, baixa um vídeo nele. Então é uma inclusão digital também meio tupiniquim, né? A gente não faz isso hoje, nós não temos uma área ou uma estrutura para poder fazer o que a gente chama de recondicionamento de produtos, porque evidentemente você pega 10 computadores, pega uma peça daqui, outra lá, você monta talvez 2 bons, né? A gente não tem uma área assim.
não é o nosso foco. E mesmo que se a gente tivesse, teria que ter já o descarte ali, porque senão não adianta você doar. Porque depois a pessoa para a qual você doa tem muito menos recursos e condições de poder fazer o descarte adequado. Então, a gente ainda não conseguiu achar nenhuma saída que acomodasse uma de maneira estrutura que ainda certa, precisa ser melhor elaborada. mais acertada, exatamente. A Melissa aqui no chat está comentando que ela acha que seria melhor arrumar essas peças, no caso das que tem conserto, e fazer doações, dando maior tempo de vida para os produtos. Mas queria que você explicasse que é o que você estava falando, né? Muitos desses produtos, ninguém quer consertar esse produto, né? Não tem serventia mais. E, assim, é uma ideia legal, porque, evidente, quanto mais você prolongar a vida útil de um produto, menos produtos, em tese, a gente está fazendo de consumo, né? Que faz parte, inclusive, da lógica da sustentabilidade, né? Que é consumir menos, consumir melhor, etc. Mas também tem um outro lado, que se você já descarta de maneira adequada e já consegue colocar ou recolocar de novo na cadeia produtiva de maneira adequada, você também deixou de extrair produtos da natureza, porque você está reaproveitando uma coisa, que é aquele conceito que se usa no Japão, que eu falei do urban mine, né? Então isso também, de certa forma, não é de todo ruim. Eu tenho um exemplo até, a minha sogra tem uma televisão antiga, né, bem pequenininha, velha, e ninguém quer a televisão. Quebrou agora, né? Daí agora, para mandar consertar, é o preço de uma nova. O que ela vai fazer? Ninguém quer consertar. Já passa o site do descarte certo para ela. Mas você sabe que esse uma situação que muita gente passa. Que assim, eu mesmo, como eu trabalho com isso, eu quase não tenho nada em casa para descartar. Mas se você olhar a gaveta, tem uma meia dúzia de celulares, sei lá quantos carregadores, tem DVD nem tanto, mas videocassete, deve ter um monte, fax, vai juntando, porque você não tem o que fazer. Mesmo quando as pessoas querem fazer alguma coisa, não sabem como descartar corretamente. E às vezes os utensílios ainda têm um valor sentimental, né? Esse é um outro aspecto bastante presente nessas situações. Tem, assim, um aparelho de som que você ganhou do seu pai, sei lá, o que você comprou com ele. Ou então tá de enfeite, ele não funciona, mas ele tá tão bonito aqui na sala. Mas ok, pelo menos não está sendo descartado incorretamente. O principal é isso, está servindo ainda de alguma forma, seja lá afetivo ou de decoração, tudo bem, né? O que não é legal é, de certa forma, doar para alguém, achando que, estou fazendo uma boa ação e estou me livrando, na verdade, né? Acho que isso a gente também tem que evoluir nesse sentido. Verdade. Ter a responsabilidade de fazer de maneira certa. E o pessoal aqui no chat, Lúcio, ficou com algumas dúvidas. Quais são os equipamentos que vocês coletam? Então, o Cadu está perguntando aqui se vocês recolhem ar-condicionado, tem outro pessoal perguntando sobre lâmpadas fluorescentes. Então, você pode nos dar aí um acervo do que vocês recolhem? Legal. Olha, hoje nós estamos recolhendo mais de 100 produtos eletroeletrônicos. Então, quais são? A gente recolhe celular, a gente recolhe... eu sempre falo da chapinha porque eu acho muito inusitada, né? Mas assim, e a quantidade de chapinhas vocês não têm ideia como vem. Deve ser absurda, é a moda, né? Televisores de todos os tamanhos, aparelhos de som, ar-condicionado, refrigeradores, tanto horizontais quanto verticais, freezer, micro-ondas, aparelhos MP3. de som pequenos, MP3, câmeras fotográficas. Até CD, né? Eu vi no site CDs, de vocês. né? Todos os tipos de mídia, CDs, tokens, que é uma coisa que agora também está muito assim, surgindo de monte por conta dessa história de banco, pendrives, assim. E também tem uma coisa, sempre a gente agrega um produto novo, né? Por exemplo, outro dia a gente começou a fazer esteira que as pessoas têm em casa, a gente não fazia, então a gente foi lá, estudou, etc, ver como faz todo o processo de manufatura reversa e começamos a fazer. Também teve uma coisa inusitada, eu não sabia que existia bisturi eletrônico, uma empresa nos chamou e falou, olha, eu tenho que descartar aqui bisturis, são eletrônicos. A gente foi lá ver o que era, para ver se era possível, qual era o processo, se dá para fazer a destinação, ver qual é o melhor ciclo, né, do ponto de vista sustentável, etc. Então, todos os dias aparecem coisas novas, né? A gente também está começando agora a fazer móveis, que não tem nada a ver com eletroeletrônicos, né? Mas a partir de janeiro a gente vai fazer móveis também, porque uma coisa, até por demanda e necessidade no mercado, a gente já percebeu a descarte certo, isso também já estava idealizado no princípio da concepção da empresa, que a gente vai ser um gerenciador da cadeia reversa.
Se é de eletroeletrônico, se é de pneu, borracha, embalagens, móveis, ou de automóveis, que é um projeto que a gente também tem aí já estudos, é uma questão de tempo. Né? Basta o mercado ir amadurecendo. Agora, eu sugiro a vocês duas coisas. Darem uma olhada no site quais são os produtos. Lá está dividido em 20 categorias, se não me falha a memória. E tendo necessidade de descartar alguma coisa que eventualmente não se encaixe em nenhum das categorias que a gente tem, manda um e-mail para a gente pelo contato, que a gente vai fazer um estudo de viabilidade ou alguma coisa que tenha eventualmente nos escapado. Né? O que acontece? Pode passar o e-mail do Descarte Certo para o pessoal? É contato@descartecerto.com.br. Inclusive tem uma área muito legal. Eu coloco pro pessoal aqui no chat. Olha, desculpa, fala. Não, é que eu tô aqui no site de vocês, até vou colocar o link pro pessoal que tá no chat poder acessar. E eu achei bem bacana esse descartômetro que vocês têm aqui. E ele tá marcando o número de 99.207. Aí eu queria saber se você tem... Qual o produto que vocês mais coletaram entre esses quase 100 mil eu não itens? sei te dizer de cabeça não, mas coisas assim, são celulares muitos, coisas de grande porte, porque é um trambolho na casa das pessoas. Você compra um refrigerador, você vai fazer o que com o antigo? Tem que tirar televisores, tem mais, acho que os principais produtos são esses, né? Televisores, impressoras, tem muitas também, computadores. E vocês recolhem também os cartuchos, Cartuchos, né? A gente tem um projeto com a Samsung, muito legal, que foi a primeira empresa que fez com que a ideia inicial da empresa, de já sair com o serviço embarcado, vingasse. Todos os cartuchos das impressoras Samsung já saem com descarte certo. Então qualquer consumidor em qualquer lugar do Brasil, hoje precisa descartar um cartucho da Samsung que é grande, a litona, né? Pesa 1 quilo, 1 quilo e pouco. Ele pode entrar no site da Samsung, né, porque tem que fazer o processo por lá, por questões de políticas da própria Samsung, mas o que está por trás operando é a descarte certo. Então qualquer consumidor da Samsung de impressoras pode descartar toners. E não vai precisar pagar de novo por isso. Não, já está embutido no preço. Isso é uma coisa importante, né? Eu sempre uso como exemplo a garantia. Alguém compra produto sem garantia hoje? Não. É impensável, na verdade. Agora, a garantia é gratuita? Não é. Está embarcado ali, está embutido no preço. Se você quiser mais tempo, você vai pagar mais Inclusive, também. você paga adicionalmente, que é a garantia estendida. Agora, o descarte será a mesma coisa. Assim, daqui a pouco vai estar embutido no preço do produto para que possa ser feito o processo adequadamente. O Cadu Cassal está perguntando aqui se vocês descartam lâmpadas fluorescentes. Olha, nós temos um parceiro que faz esse processo, que lâmpada fluorescente é um processo bastante particular. A empresa, inclusive, chama-se Trampo, que é uma empresa bastante competente, nasceu ali na USP, no berçário da USP, né? Vem de pessoas muito, muito sérias. E a gente não faz a coleta hoje das lâmpadas, só na verdade para grandes corporações, porque aí tem um casulo que cabe em X lâmpadas, cerca de 100 lâmpadas, que a gente coloca isso, acondiciona e leva para essa empresa. Para o consumidor final, tanto que a gente não oferece no site, a gente ainda não conseguiu fazer com que tivesse uma viabilidade econômica. Por outro lado, se vocês se atentarem, algumas empresas já estão começando a oferecer casulos para os consumidores finais colocarem lâmpadas. Então, olha, onde eu já vi, tá? Dentro da Leroy Merlin, na Marginal Tietê aqui, tem um casulo onde as pessoas colocam lâmpadas. Outro dia, se não me engano, eu vi no Pão de Açúcar, que tem aquela parte de descartáveis, né? De plásticos, etc. Também tinha um negocinho de lâmpada ali. Eu não sei se é só naquele ou se tem vários. Mas esse para o consumidor final é uma coisa que a gente não conseguiu fazer, porque é economicamente inviável. Você paga, sei lá, R$20 para ter a sua casa para pegar 1, 2, 3 lâmpadas. É o que talvez aconteça com as pilhas também, né? Exatamente. A gente está para lançar um produto, mas também não vai resolver a questão de lâmpadas, né? Que é deixar uma caixa na casa das pessoas, como se fosse um descarte certo na box, onde a pessoa pode ir juntando suas tranqueiras, e o dia que juntar aquela caixa, ele aciona o serviço e a gente vai lá e pega. A gente vai lançar isso no mercado, mas mesmo assim para lâmpadas não tem uma solução, é realmente um problema. E olha, só para fazer o ponto, porque acho que vale a pena, lâmpada fluorescente é um negócio muito perigoso, muito perigoso. A concentração de mercúrio é altíssima, né? E a contaminação no respirar ou num corte, ela é assim, inexorável. Quer dizer, então precisa tomar realmente muito cuidado.
né? E mesmo quando você deixa ali na porta da sua casa, e passa um maluco lá, pisa e quebra, era divertido fazer isso quando era criança, né? A gente não tinha a menor noção do que estava fazendo. Mas isso contamina o solo, isso vai para a água, e parece que não, mas isso acaba voltando para a gente. Outro dia eu ouvi uma notícia muito curiosa, que não tem nada a ver com o eletroeletrônico, mas tem a ver com o ciclo do planeta, né? Que pílula anticoncepcional causa câncer no homem. Eu falei, bom, só que nos faltava, né? E também deixa os peixes. E mexe, Peixes exatamente. ficam Vocês estéreis. ouviram a notícia também. Nós demos, olha só, a coisa mais inusitada, assim, porque sai na urina e vai para os lençóis freáticos e depois vai para a planta para regar a verdura que a gente come. Quer dizer, assim, a gente precisa se atentar para esse tipo de coisa. Realmente é um ciclo. Muita gente acha, por exemplo, que a água vai acabar. Assim, não sei se vocês sabem, eu também lendo, a gente descobre coisas que eu não sabia. A quantidade de água que existe no planeta, ela é a mesma, exatamente a mesma de quando o planeta passou a existir. Qual a diferença daquela época para essa? Que boa parte está contaminada. Então, assim, não vai acabar surgindo mais água da montanha, é a mesma água que está sendo reciclada dentro do próprio planeta. Então, assim, a gente precisa começar a ter esse olhar um pouco mais ampliado sobre as questões que nos cercam aí no dia a dia, né? É interessante que a gente acha assim, vamos jogar para debaixo do tapete, mas não tem debaixo do tapete no mundo, né? Só se mandar pro espaço, já tá poluído, né? O espaço, vamos jogar lá na Lua, vamos colocar... Não tem jeito. Não tem, né? Uma hora volta também. Então já que a gente saber lidar com isso, né? Resolver os problemas aqui. Não é nem questão de querer cuidar do meio ambiente, ser sustentável, é uma questão de sobrevivência do nosso planeta, né? É verdade. Eu acho que não do planeta, né? Da gente. Eu vivo ouvindo isso. Não, a gente precisa salvar o planeta. Mas como assim o planeta? O planeta já estava se explode. Exatamente. Se explode, se reinventa, quem vai desaparecer? Saudável, né? Exatamente. Eu acho que isso tudo faz a gente poder pensar em um outro tema, que é a questão do consumo consciente, né? É verdade. Eu acho que mais do que a gente poder dar a destinação correta dos resíduos, a gente tem que pensar antes da gente consumir, né? Coisas que às vezes são desnecessárias. Até queria que o Lúcio, que já tem conhecimento desses dados e trabalha com isso diariamente, pudesse dar aí alguma dica pro pessoal que está em casa, porque às vezes a gente vai consumindo desenfreadamente e não percebe esse impacto que a gente está falando. Né? Eu acho que o que vem aí, pela frente, ele vai causar uma mudança assim, fundamental no comportamento das pessoas, nos valores das pessoas, etc. Por quê? A gente tem pela frente um grande problema, né? Mas também ao longo da vida, profissional especialmente, a gente vai aprendendo que o problema é igual a oportunidade, né? Então, se você olhar para o mundo e começar a perceber quais são os modelos de negócios que estão aparecendo, você percebe que isso vai causar um grande impacto na sociedade. Então, por exemplo, ligado a essa questão que você colocou de consumo consciente, estão aparecendo inúmeras empresas de compartilhamento de automóveis, compartilhamento de equipamentos, compartilhamento de N coisas. Então, veja bem, por que um impacto, inclusive, no comportamento, né, nos valores? Porque hoje você anda no carro X e tem essa coisa, assim, não, você é meio que o que você tem. Status. O status, quer dizer, quando você, por uma consciência mais ampliada, né, dentro de um novo contexto mundial que impacta na vida ou na sobrevivência do planeta, as coisas vão mudar. Então, assim, esses grandes problemas que a gente vai enfrentar nessa nova era, ele vai fazer com que novas oportunidades, novos negócios, tipos de negócios apareçam, né? E uma nova mentalidade também ela apareça. Porque o consumo consciente não é simplesmente só consumir menos. Sim. Não é simplesmente, é consumir diferente. Né? Então, por isso que eu trouxe esse exemplo do car sharing, né? do compartilhamento de carro. Tem muitos lugares já, as próprias montadoras, BMW, Mercedes, as grandes montadoras, já têm projetos, inclusive em teste na Suécia, de fazer compartilhamento de carro elétrico. Então o que você tem? Você tem em Paris já está funcionando. Em Paris, isso quer também. dizer, tem vários lugares, Aqui em São Paulo já tem uma empresa que já tem uma empresa que faz compartilhamento de carro. Assim, todo mundo acha que é uma coisa meio maluca, né? Mas eu acho inexorável, isso vai acontecer. Vale a pena, lá tem uma calculadora no site da empresa que você calcula qual é o custo para você ter um carro e para você usar o carro compartilhado, sai muito mais barato. Não se compara. Mas também tem um outro dado que é importante as pessoas não se atentam, que é o custo ambiental de um carro.
tá certo? Que é muito. É altíssimo, né? É altíssimo. Tudo bem Então, que não é a só o cidade custo talvez não financeiro. tenha ainda a estrutura muito boa em transporte coletivo, ciclovias e tudo mais, mas a gente pode oferecer carona para o nosso vizinho, né? Ao sem menos. dúvida. Olha, eu trabalhei muito tempo com tecnologia, né? Como eu já falei. E eu lembro que durante muitos anos, o grande desafio da indústria era a capacidade de processamento, né? No menor espaço possível, colocar uma maior potência ali, etc. E isso ao longo do tempo foi superado. Hoje, na cabeça de um alfinete, você tem ali uma capacidade de processamento muito grande, capaz de poder fazer várias coisas rodarem, etc. E sempre permeou essa questão da tecnologia que o mundo vai ser comandado por voz e será sem fio, né? Então eu já vi várias experiências, já frequentei feiras e centros de tecnologia que você vê coisas que tudo é por comando de voz. E o que tiraria assim, bilhões de pessoas do analfabetismo tecnológico, porque é o teu contato natural, mais natural, e não precisa de aprendizado, é só você falar, e a máquina obedece. Pois muito bem, por pesquisas e tudo mais, qual que é a maior dificuldade desse negócio acontecer? É cultural. Então é a mesma coisa, você entrar na sala da sua casa e falar, luzes acendam. Todo mundo se sente meio idiota fazendo isso, né? Na verdade? Então assim, tem coisas que parecem absurdas hoje, mas que a gente vai acabar se aculturando, né, a ter que lidar e se adaptar, o que a gente vai fazer, né? Então essa questão do carro compartilhado é uma delas, e assim como outras tantas vão aparecer. A coisa de dar carona, enfim. É muito confortável a gente estar no nosso carro sozinho, né? É impressionante, você olha ao lado, são raríssimos os carros que tem mais do que uma pessoa, muito pouco. É verdade. Muito Cultural. egoísmo, né? Não, questão cultural, né? A gente foi criado assim, falta de estrutura de transporte coletivo adequado, né? Capaz de transportar todo mundo, enfim, e está ficando cada vez mais crônico, né? É verdade. Daqui a pouco São Paulo para. Depende do ponto de vista, já está parado. É verdade. Bom, o nosso bate-papo foi muito bacana, Lúcio. Quero te agradecer por ter se disponibilizado em vir aqui. Um prazer. Acho que o pessoal aqui do chat gostou muito também. Estão muito interessados. Queria que você deixasse o contato, o site de novo, o telefone, de repente, para que as pessoas que tenham esses resíduos em casa, queiram descartar de forma adequada, possam procurar vocês e saber os maiores detalhes de como que tudo isso funciona. Legal. Bom, tratando-se de internautas, acho que é uma falta de respeito a gente deixar telefone até. Tudo vocês acham no site, que é www. Inclusive o telefone, né? Inclusive o telefone, se preciso. www.descartecerto.com.br. Lá vocês vão achar também, para entrar em contato conosco, o e-mail contato@descartecerto.com.br. E a gente tem assim muito prazer de poder ajudar no que for preciso. Mas olha, a gente está construindo um processo, a gente está em evolução, a gente não sabe de tudo. Sempre muito bem-vindo as sugestões e os problemas também que nos fazem despertar para achar soluções novas. Tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, um prazer, sempre que vocês precisarem. Estamos aqui. Tá certo, obrigada, Lúcio. Vale lembrar que a Descarte Certo está em todo o estado de São Paulo, em algumas cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, certo? Isso, mas a gente já está operando no Brasil. A gente vai, no próximo refresh do site que deve acontecer agora em dezembro, então as pessoas de todo o Brasil vão poder ser atendidas. Bacana, então o trabalho está crescendo, né? Está crescendo, graças a Deus. Tá certo, Maíra? Queria agradecer aqui o pessoal do chat, a Melissa, a Carol, o Cadu Cassal, que elogiou muito, ele adorou o programa, poder participar do chat. E é isso aí, gente. Lembrando para vocês acessarem o Ciclo Vivo, www.ciclovivo.com.br, curtir nossa fanpage no Facebook e também ficar nosso amigo lá no Twitter, né, Thaís? É isso aí, siga lá no Twitter, @ciclovivo, e assim você fica por dentro de todas as notícias que são postadas diariamente no nosso site. O programa Ciclo Vivo de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais.